mundo está à sua frente, com tanta coisa pra mudar, e esperando pelo amor que só você pode lhe dar. Não tenha medo de se abrir, não tenha medo de ajudar, pois sua força não é daqui, ela não é desse lugar. Bem lá no fundo do seu ser, essa sua força vem brilhar. É o Espírito de Deus que vem em sua vida. Passados os 8 dias, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e subiu ao monte para orar. Enquanto orava, transformou-se o seu rosto e as suas vestes tornaram-se resplandecentes de brancura. E eis que falavam com ele 2 personagens, eram Moisés e Elias, que apareceram envoltos em glória e falavam da morte dele, que se havia de cumprir em Jerusalém. Entretanto, Pedro e seus companheiros tinham se deixado vencer pelo sono. Ao despertarem, viram a glória de Jesus e os 2 personagens em sua companhia. Quando estes se apartaram de Jesus, Pedro disse: Mestre, é bom estarmos aqui. Podemos levantar 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizia. Enquanto ainda assim falava, veio uma nuvem e encobriu-os com a sua sombra. E os discípulos, vendo-os desaparecer da nuvem, tiveram grande pavor. Então da nuvem saiu uma voz, toda a igreja: Este é o meu filho muito amado, ouvi-o. E enquanto ainda ressoava esta voz, achou-se Jesus sozinho. Os discípulos calaram-se e a ninguém disseram naqueles dias coisa alguma do que tinham visto. Palavra da salvação, irmãos. Glória a vós, Senhor. Vejam a santa palavra, queridos irmãos. Sentados, amados. Sentados. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs do Senhor, segundo domingo da Quaresma, os irmãos sabem que a igreja, nossa mãe igreja, nos pede durante a Quaresma que nós possamos intensificar as nossas orações, orar mais, jejuar, porque nós sabemos, nosso Senhor nos ensina no capítulo 17 de São Mateus, que é através da oração e através do jejum que nós expulsamos o demônio, o espírito das trevas, toda tentação. Meu amado, quando você está sendo tentado, minha amada, quando você estiver sendo tentada, entre no combate da oração, é chamado combate da oração. Você vai combater o tentador, mas combater com as suas forças não, porque você não tem força. Se alguém aqui acha que tem força por si mesmo para repreender, para expulsar o espírito das trevas, não caia nesta vaidade, neste orgulho. Quantas pessoas que eu já ouvi falar assim, que falam assim: ah, eu bebo, mas quando eu quiser parar eu paro. Não, eu uso drogas, mas quando eu quiser parar eu paro. Não para, não consegue parar, não consegue. Por quê, queridos? Não é apenas algo físico, é algo muito maior. Existe uma força espiritual maligna que amarra aquela pessoa. A pessoa até tem vontade, mas não consegue. Por quê? Porque está orando, está combatendo de maneira errada. É como se uma pessoa fosse para a guerra e ao invés de levar uma espada, a pessoa está levando uma faquinha de cozinha. Não! Se você vai para a batalha, você tem que levar uma espada.
Quando você vai fazer a refeição, você usa, sim, a faquinha de cozinha. Se vai para a batalha, tem que levar a espada, a arma certa. Por isso, queridos, que a igreja, nossa mãe, nos oferece, durante o tempo da quaresma, nos oferece a oportunidade de intensificarmos a oração, o jejum. Repito aqui, eu não aceito um cristão que diz assim: eu não consigo fazer jejum. Consegue, claro que consegue. Consegue sim. Eu não consigo, consegue. Se você se esforçar, você consegue. Por quê? Porque a graça de Deus vai sustentar você. Você, quando se propõe a fazer o jejum, não é apenas um dia de dieta, não é apenas um dia ficar com fome, não, irmãos. Tem algo muito maior, tem algo espiritual em tudo isso. E a graça do Senhor, o poder de Deus, vai agir em mim e vai agir em você. Meus amados, vejam a primeira leitura. Abrão. Quem foi Abrão? Abrão morava em Ur, na Caldeia, lá em cima no mapa. Morava lá no norte, onde hoje é o Iraque, aquela região do Iraque, a antiga Mesopotâmia. Ali morava este homem chamado Abrão, com um A só, primeiro, Abrão. A palavra Abrão significa pai elevado, é o que significa a palavra Abrão. Abrão morava em Ur da Caldeia. E Deus, ele dá uma ordem a Abrão. Deus disse: Abrão, sai da tua terra, Ur da Caldeia, e vai para o sul, para a região de Canaã, para a terra dos cananeus, onde hoje é Israel, a antiga Palestina. Deus disse: sai da tua terra, Abrão, toma a tua esposa Sarai. Padre, mas não é Sara? Depois que ela recebe a promessa, ela se torna Sara. Até então era Sarai, Abrão e Sarai. Sarai era idosa, Sarai era estéril e não conseguia ter filhos. E hoje é interessante isso. O Senhor Deus diz: Abrão, olha para o céu e conta as estrelas. Impossível contar as estrelas, são milhares e milhares de estrelas. E Deus disse: Abrão, eu vou fazer de você o pai de um povo tão numeroso, mais numeroso do que as estrelas do céu. Que maravilha é isso, irmãos? Por quê? Porque Abrão, ele creu nessa promessa do Senhor, saiu da sua terra, deixou tudo, saiu com a sua esposa Sarai e o seu sobrinho Ló, e foi para a terra de Canaã. Lá em Canaã, como diz o capítulo 17 do Gênesis, Deus, ele fez uma promessa, um pacto, uma aliança com Abrão. Abrão tinha 99 anos, quando Deus fez com que ele fosse circuncidado pela primeira vez. Primeiro homem circuncidado, Abrão. E Deus, ele fez uma promessa a Abrão, que Abrão seria o pai de uma numerosa multidão. Ora, se ele seria o pai de uma numerosa multidão, Deus mudou o nome dele. Até então era Abrão, Deus mudou para Abraão, irmãos. Porque a palavra Abraão significa pai de uma numerosa multidão. E nós somos filhos de Abraão. Pela fé nós somos filhos de Abraão. Por isso que o Senhor Deus disse que Abraão seria o pai de uma numerosa multidão, mais do que as estrelas do céu. Meus queridos, Abraão viveu mais ou menos 1800 anos antes de Cristo. 1800 anos antes de Cristo. São quase 3.800 anos que Deus fez essa promessa a este homem. E nós somos filhos de Abraão pela fé. Romanos 4,16 diz que Abraão é o nosso pai na fé. Por isso que eu insisto, nós somos filhos de Abraão. Quantas vezes que eu falo aqui: Abraão nosso pai, Abraão nosso pai. Na fé, queridos, nós temos três pais. Três pais. O primeiro chama-se o segundo, filho de Abraão, como chama? E o terceiro, neto de Abraão. Quais são os três pais da fé? Deus fez uma aliança com esses três. Abraão é nosso pai, Isaque é nosso pai, Jacó é nosso pai. Ora,
se nós temos pai, devemos ter mãe também. Quais são o nome de nossas mães na fé? Sara, esposa de Abraão. A esposa de Isaac, três opções: Severina, Josefa, Rebeca. Rebeca, irmãos, segundo a Bíblia, é uma mulher linda, formosa, que com seu amor consolou o coração triste de Isaac pela morte de sua mãe Sara. Portanto, nossas mães na fé: a esposa de Abraão, Sara; a esposa de Isaac, Rebeca; e a terceira mãe na fé, a esposa amada, mais amada de Jacó. Começa com R. Raquel. Então os nossos pais na fé: Abraão, Isaac e as nossas mães na fé: Sara, Rebeca e Raquel. São as três mães na fé. Meus amados, Deus fez essa promessa a Abraão, até então Abraão, e diz a palavra que Abraão fez uma oferenda ao Senhor. Abraão ofereceu 3 animais: uma novilha, filhote, uma bezerra; depois uma cabra; e depois um cordeiro. Está aqui, irmãos, não lembram? Nós agora há pouco proclamamos. Uma novilha de 3 anos, uma cabra de 3 anos e um cordeiro de 3 anos, assim também como uma rolinha e um pombinho. E é interessante, queridos, no versículo 17, Abraão cortou no meio a novilha, cortou no meio a cabra, cortou no meio o cordeiro, mas ele não cortou nem a rolinha e nem o pombinho. E é interessante, no versículo 17, diz que o fogo de Deus, olha lá, uma tocha ardente, o fogo de Deus veio e queimou as carnes que foram divididas: a carne daquela novilha, a carne daquela cabra e a carne daquele cordeiro. A Bíblia diz que o fogo de Deus não tocou nem na pombinha e nem na rolinha. Por que isso, queridos? Porque, meus amados, há sacrifício, oferenda que Deus aceita, e há oferenda que Deus não aceita. Quer um exemplo? Capítulo 4 do Gênesis. Os primeiros filhos de Adão e Eva, quais foram? Primeiro, o assassino, Caim, e o segundo, que era o bom, quais eram? Caim e Abel. Caim o mais velho, Abel o mais novo. A Bíblia diz no capítulo 4 que Caim e Abel foram oferecer um sacrifício ao Senhor. Caim era agricultor, Abel era pastor. A Bíblia diz que Caim ofereceu ao Senhor um sacrifício, uma oferenda do seu fruto do trabalho. Quando ele ofereceu ao Senhor o seu sacrifício, a sua oferenda, a Bíblia diz que Deus não olhou, não se agradou, e virou os olhos, virou o rosto da oferenda de Caim. Não quis a oferenda de Caim, não aceitou a oferenda de Caim. A Bíblia diz que quando Abel, do seu rebanho, ofereceu um sacrifício ao Senhor, a Bíblia diz que Deus se alegrou com o sacrifício de Abel. Por que Deus aceita um sacrifício e não aceita um outro sacrifício? Por que Deus aceita uma oração e não aceita, e desagrada, e não olha sequer para aquela outra oração? A resposta está na segunda leitura, queridos. A resposta está na segunda leitura, amados, que é tremenda esta leitura, tremenda, tremenda. Preste atenção, igreja, porque isso tem a ver com a minha vida e com a sua. A minha vida de oração, o meu sacrifício ao Senhor, depende dessa segunda leitura, de vocês compreenderem essa segunda leitura. Paulo diz: porque há muitos por aí, de quem repetidas vezes vos tenho falado, e agora o digo chorando. Vejam a dor do apóstolo Paulo. Ele diz que repete. Quantas vezes aqui na igreja, aqui no altar, nós repetimos, exortamos, aconselhamos. E quantas vezes que o irmão, a irmã, todo domingo está aqui na igreja, todo domingo ouve a pregação.
E repetidas vezes, assim como Paulo, a igreja continua exortando, aconselhando. E quantas vezes que o irmão não leva a sério, que a irmã não leva a sério a pregação da igreja. E Paulo diz que fala chorando. Olha a tristeza de Paulo, queridos. Olha o zelo de Paulo pela salvação das pessoas. Digo chorando, que se portam como inimigos da cruz de Cristo. Irmão, o que é ser inimigo da cruz de Cristo? O cristão que se diz cristão, o cristão que às vezes até tem uma aparência de cristão, mas o seu comportamento contradiz no dia a dia tudo aquilo que ele diz professar aqui na igreja. Tudo aquilo que ele diz professar aqui na igreja, lá fora ele faz completamente diferente. Aqui na igreja ele diz: Jesus é meu Senhor. Lá fora, o Senhor deste irmão, o Senhor desta irmã é a bebida, é o sexo, é a prostituição. Aqui na igreja proclama: Jesus é meu Senhor. O que significa Jesus é meu Senhor? Ele é o dono, Ele que conduz a minha vida, a minha história, Ele que conduz os meus passos, cada dia da minha vida. E lá fora, eu sou inimigo da cruz. Uma vez, estava tendo aqui um encontro aqui, e ali no pátio eu encontrei um irmão, que estava saindo da sala de catequese, palestra, estava descendo, e eu brinquei com ele: ô irmão, está fugindo da pregação? Não, padre, eu tô indo fumar meu cigarrinho. Ainda é meu cigarrinho, né? Aí daquele tom de carinhoso, né? Tá, meu padre, o meu cigarrinho que é tão legal. Aí depois vai falar assim: sabe, padre, o meu câncer que é tão legal, o meu pulmão que está cheio de câncer que é tão legal, o sofrimento, a dor que eu estou sentindo que é tão legal, o meu cigarrinho, ai que bonitinho o cigarrinho. Bonitinho é o câncer que vai se alojar no pulmão daquele irmão. Lembrando que nós somos templos do Espírito Santo. Diz a palavra de Deus em 1 Coríntios 3: vocês são templos de Deus, o Espírito de Deus habita em vocês. Como eu posso destruir o templo que é de Deus? Deus vai me pedir contas do que eu faço com este corpo, porque é templo do Espírito Santo de Deus. E a pessoa ainda diz assim num tom de brincadeira: eu vou fumar o meu cigarrinho. Tá bom, irmão, vai lá. Então, não fuma apenas um cigarro, fuma logo um maço, enfim. Meus amados, nós somos templos de Deus. Nos comportamos mal. Nos comportamos mal. Muitas vezes saímos aqui da igreja, acabamos de deixar a igreja, acabamos a missa tão linda, bênção do Consantíssimo, hinos lindos que o ministério canta, quanta emoção aqui nesta igreja. Acabamos de sair, meu Deus, lá no ponto do ônibus, dentro do carro, no estacionamento, na rua, ou quando chega em casa, o irmão chega estúpido, a irmã chega estúpida, com cara de limão. Como vamos evangelizar? Como as pessoas vão acreditar no Cristo que nós cremos, se nós não mostramos uma transformação, uma mudança de vida? E olha, São Paulo diz: padre, voltando, quando é que Deus aceita ou não aceita o sacrifício? Olha o que Paulo diz: cujo destino é a perdição. Meu Deus, livrai-me, Senhor, da morte eterna. Cujo destino é a perdição. O que é a perdição, irmãos? O inferno, o lago de fogo e de enxofre. Alguém diz assim: padre, eu já repreendo em nome de Jesus essa palavra, mas alguns têm costume disso. Quando estão com um problema, a pessoa diz: ai, padre, a minha vida está um inferno. E eu falo para a pessoa: não fale isso. Você não sabe o que é o inferno. Quando Nossa Senhora apareceu em Fátima, em 1917, numa das aparições, a Virgem Maria apareceu sempre com as mãos em oração. Numa das aparições, ela abriu as mãos, apontou para o chão, saiu um raio de suas mãos. A irmã Lúcia conta que Nossa Senhora, com aquela luz, abriu
abriu como que uma passagem, e a irmã Lúcia diz que eles, as crianças, viram o inferno. E quando ela viu o inferno, ela soltou um ai de pavor, porque ela disse que é tão monstruoso, é tão dantesco, é tão tenebroso. Os demônios, as almas perdidas, caindo, gritando, desesperadas naquele fogo, naquela agonia, uma agonia que não vai passar nunca, é para toda a eternidade. Você não sabe o que é isso? Toda a eternidade, não vai acabar nunca. Por isso nunca, jamais o cristão deve comparar a sua vida ou o que está passando com o inferno. O inferno é a habitação dos demônios, um lago de fogo e de enxofre, um lugar tenebroso, de agonia, de desespero eterno. Não compare. Por mais que seja difícil a sua vida, por maior que seja a sua tribulação, você vai falar assim: eu estou passando pela prova. Mas você vai lembrar o que diz o Salmo 22, versículo 4: ainda que eu atravesse o vale escuro, nada temerei, porque Deus está comigo. Esta tribulação vai passar, este sofrimento vai passar, e eu sei que o meu Deus vai prover tudo aquilo que eu preciso para a minha felicidade, em nome de Jesus. Você passa pelo vale escuro, mas você não vai permanecer no vale escuro. Padre, eu estou passando por uma prova terrível na minha vida financeira. O gafanhoto se levantou, está devorando tudo que eu tenho, Padre. Meu amado, minha amada, em nome de Jesus, Deus vai se levantar do seu trono, como diz o Salmo 67, e Deus vai esmagar esse gafanhoto que está devorando o que é seu. E Deus diz, assim como Jó foi fiel ao Senhor até o fim, e Deus restituiu 2 vezes mais tudo aquilo que Jó havia perdido, na sua vida vai acontecer a mesma coisa, em nome de Jesus de Nazaré. Proclame isso, essa verdade. Diz a palavra, cujo Deus é o ventre. Quando é que Deus não aceita o sacrifício ou a oração de uma pessoa? Quando esta pessoa tem como Deus, não o Senhor Deus vivo de Abraão, mas o ventre. Significa isso, Padre? Queridos, se uma pessoa não tem equilíbrio no comer, se a pessoa é dominada pela gula, a pessoa não tem equilíbrio e força para resistir ao mal em qualquer área da sua vida. Meus amados, quando, um exemplo, eu vejo um bolo de chocolate, bolo de chocolate, recheado com chocolate, não, coberto com chocolate, com aquele granulado ainda em cima assim. Vamos colocar só uma camadinha. Quando fizer bolo, faz um bolo para valer mesmo, né? Várias camadas de chocolate, né? 5 camadas de chocolate, 5 no mínimo, né? Leite condensado com aqueles, ixi Maria. Eu olho para aquele bolo de chocolate, eu estou com vontade de comer aquele bolo. Gosto de bolo de chocolate, mas eu não vou comer. Eu não vou comer. Vou fazer um sacrifício. Eu não vou morrer. Eu vou morrer. Não como hoje, semana que vem, mês que vem, depois da quaresma eu como. Não vou morrer. Irmãos, é um exemplo simples, viu? Mas se eu tenho esse equilíbrio de resistir à minha vontade, de saciar o meu ventre, se eu resisto, consigo resistir a uma comida, a um alimento, quando o inimigo me oferecer algo maior, pecado, eu vou ter coragem de falar não. Por isso que a Bíblia diz, cujo Deus é o ventre, pessoa que não tem equilíbrio, que não consegue resistir ao tentador, na prostituição, no sexo, na língua solta, venenosa. Eu quero falar mal daquela pessoa, mas eu não vou falar.
Eu tenho até motivos para falar, porque aquela pessoa me fez muito mal. Eu poderia acabar com a raça dela. Eu poderia me vingar agora dela, mas eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso por quê? Porque isso vai destruir a minha alma. Isso vai alegrar o diabo e vai entristecer o coração do meu Deus. Não vou fazer. Para quem a própria ignomínia é a causa de envaidecimento. O que é ignomínia? Vergonha. Irmãos, quando uma pessoa comete um pecado, ela deve fazer como Davi. Capítulo 11 do segundo livro de Samuel. Davi, quando pecou, cometeu o pecado, teve consciência, caiu na consciência de que ele havia cometido adultério com Betsabeia. E graças ao seu pecado, Urias, o inocente, foi morto por causa do pecado dele. O que Davi fez? Davi não chegou diante dos seus soldados e falou: viu, nossa, você viu o tonto lá do Urias? Morreu. Era lá, levou um par de chifre. É porque eu tive relações com a mulher dele. Aí todo mundo: nossa, Davi, o cara é bom, hein? Bam, 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 hein? Puta hora, esse cara é demais. Isso é envaidecimento, queridos. Quando a pessoa comete um pecado e ao invés de chorar o seu pecado, se humilhar na presença do Senhor: Senhor, errei, pequei, meu Deus, misericórdia. Oh Jesus, tem misericórdia de mim. Lava esse meu pecado, Senhor. Eu me arrependo, eu choro, Senhor, na tua presença. Tem misericórdia de mim. É claro que Deus vai ter misericórdia de mim, mas a Bíblia diz que algumas pessoas se envaidecem do seu pecado. Davi, a Bíblia diz, quando ele teve consciência, o que ele fez? Tirou a sua roupa de rei, vestiu a roupa de saco, chorou copiosamente. Já leram o Salmo 50, sim ou não? Salmo 50 é Salmo de Davi. Você sabe quando Davi compôs esse salmo? Quando foi? Quando ele reconheceu o seu pecado naquele momento. Ele estava com o coração tão contrito, tão quebrantado, como nós cantamos. O que é um coração quebrantado? Um coração quebrado, abatido. Esta deve ser a minha oração: Senhor, quebranta o meu coração, quebra o meu coração, que muitas vezes é um coração de pedra. Quebranta o meu coração, quebra, abate esse coração tão orgulhoso, esse coração tão insensível, tão pecador. É como um homem, por exemplo, que chega no trabalho na segunda-feira, homem casado, chega lá na hora do almoço com os amigos e fala: nossa, rapazes, esse final de semana, nossa, eu saí com 5 mulheres. Eu fui lá numa festa, minha esposa tonta ficou em casa achando que eu estava na festa, estava nada. 5. Aos amigos: nossa, cara, você é demais. É isso que a Bíblia diz. Quer dizer, o motivo, algo que era motivo de vergonha, porque a esposa estava lá inocente em casa, os filhos estavam lá inocentes em casa, e ele lá, traindo primeiro a Deus, porque fez uma promessa no altar, traindo a esposa e os filhos. Ele deveria, na segunda-feira, nem ir trabalhar. Se acontecesse tal coisa, deveria, a primeira coisa, procurar o primeiro padre que encontrasse, e fazer uma boa confissão e chorar os seus pecados. E só tem prazer no que é terreno, não busca o que é de Deus. Queridos, vocês não têm noção quantas pessoas que acham que vocês são loucos. Vocês não têm noção. Eu tenho certeza que na sua casa, na sua família, com seus amigos, quantas pessoas que já falaram para vocês: para que ir numa missa domingo à noite de 3 horas? Para quê? Vamos na missa, se for, né? Vamos na missa aqui perto de casa. É 1 hora só. Ainda dizem isso. É 1 hora só. 3 horas é muito tempo. Perder todo esse tempo na igreja, se a gente pode ir numa missa de 1 hora só, como já ouvi muita gente falando isso. Só 6 horas numa cruz, 6 horas pendurado, 6 horas agonizando, 6 horas coroado de espinhos, 6 horas.
agonizando. Ah, vamos naquela missa que é 1 hora só, pouco tempo. Vamos a uma coisa mais rápida. Para quê? Muita gente não entende a nossa fé. Por que nós estamos aqui numa missa de 3 horas? Porque nós já fizemos uma experiência tão forte com Deus que uma missa de 1 hora só, usando o termo das pessoas, não nos satisfaz. Nós queremos mais. Nós queremos mais. Nós queremos cantar mais, nós queremos ler mais, nós queremos orar mais. Por quê? Porque quando eu amo alguém, eu não me contento de estar junto da pessoa que eu amo 1 hora só. Eu quero estar o dia inteiro com a pessoa que eu amo. Me faz bem, me faz bem. Hoje no Evangelho, queridos, Jesus sobe o Monte Tabor, montanha alta lá de Israel. E diz a Bíblia que quando Jesus se transfigurou. O que é transfiguração? Trans, mudança. Figura, rosto. O rosto de Jesus mudou. Estava cheio de luz, cheio da glória. E a Bíblia diz que apareceram 2 personagens ao lado de Jesus. Quais foram? Quais foram? Ora, Elias viveu mais ou menos 700 anos mais ou menos antes de Cristo. Moisés viveu mais ou menos 1200 anos antes de Cristo. E como? 1200 anos depois da morte de Moisés, Deuteronômio 34 diz isso. Elias 700 anos antes de Cristo. Como agora os 12 estão ao lado de Jesus, conversando com Jesus? O que significa isso, irmãos? Moisés morreu 1200 anos antes de Cristo, e agora está ele lá, falando com Jesus, conversando com Jesus. O que significa isso, irmãos? É muito simples a resposta. O que significa? Repito, Moisés morreu no Monte Nebo, ali na divisa da Jordânia e Israel, o Monte Nebo. Ali ele morreu. Ninguém sabe onde está o sepulcro de Moisés até hoje. Ora, Moisés morreu 1200 anos. Repito, Moisés morreu 1200 anos antes de Cristo. Agora a Bíblia diz no Evangelho de Lucas 9 que Moisés apareceu ao lado de Jesus, conversando com Jesus. O que significa isso, queridos? É muito simples. Que o quê? Está certíssimo. Os demais irmãos em Cristo que estão com cara de ué. O que significa isso, queridos? Moisés morreu 1200 anos antes de Cristo. Veja que eu estou frisando bem. Morreu. 1200 anos depois, Pedro, Tiago e João viram Moisés conversando. Então ele estava vivo, conversando com Jesus, na luz, na glória. O que significa isso? Ai, meu Deus do céu, se fosse uma prova, como seria legal. 0. Não para vocês aqui. Significa o que, queridos? Ele morreu, está falando com Jesus agora, na glória. Significa o quê? Que existe vida após a morte. Irmãos, é a grande mensagem desta palavra. A morte não é o fim. Existe uma vida após a morte. E aquele que está em Cristo, um dia estará na glória, conversando com Ele, olhando Jesus face a face no céu. A morte não é o fim. Tanto que Moisés estava falando com Jesus. Por quê? A morte não é o fim. A morte não é o fim. Existe uma vida após a morte. E quem está em Cristo, quem aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador, não vai para o inferno, vai habitar na glória, na luz, contemplando a gloriosa face de nosso Senhor Jesus Cristo. É a grande mensagem, amados. A morte não é o fim. A morte não é o fim. A morte não é o fim. Jesus Cristo nos espera após os umbrais da morte. Ele nos espera na glória, a mim e a você.
Preparemo-nos, sejamos santos, sejamos dele, e um dia com ele estaremos na glória celestial. Assim seja, amém. De pé, queridos, vamos juntos professar a nossa santa fé. Toda a igreja comigo. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas, e por nós, homens, e para a nossa salvação, desceu dos céus, e se encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai, e de novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir.